Irmãos e irmãs, quero convidar todos na noite de hoje juntos refletirmos sobre uma temática importante também, né, para nós, que é chamada autossegurança e autoconfiança. Quero pedir prece para o Netinho, o Valmor está pedindo aí, a gente vai falar na prece para todas as pessoas que estão colocando o nome aí, né? E hoje vamos falar sobre esse tema que acredito eu ser muito importante a nível psicológico, né? Maria da Conceição está entrando aí, que é o tema sobre autossegurança e autoconfiança. Você é uma pessoa que é segura de si mesmo, você é uma pessoa que é confiante em si mesmo. Vamos falar sobre esse tema. O que é que a espiritualidade nos fala sobre esse tema, para que nós possamos cada vez mais nos fortalecer. E vamos começar a nossa live hoje entrando em Maria Amor aí, ó. Pega o seu copinho com água, o meu já tá aqui, ó. Eu vou botar aqui embaixo o copinho para a gente fluidificar esse copinho. No final, para que você utilize esse copinho como um medicamento que tu necessitas, irmão, para o seu equilíbrio do corpo e do espírito. Vamos hoje falar sobre autossegurança e autoconfiança. Mas antes da nossa reflexão, eu quero convidar os irmãos e as irmãs para a gente fechar os nossos olhos. É aquele irmão que está precisando de ajuda espiritual. Nesse momento, o que é que você precisa? De energias espirituais para a sua saúde, que você está precisando de equilíbrio para o seu corpo material, para o seu corpo espiritual, para a abertura dos seus caminhos, para tudo, enfim. Para as pessoas que estão ao seu redor, que necessitam. A primeira de Cleide pediu para fazermos agora na oração pedidos para o tio Inácio, que passou por uma cirurgia, que a gente vai pedir aos irmãos espirituais que auxiliem também através das boas energias de luz e de amor que emanam do nosso coração e da nossa mente. Vamos rezar? Vamos nesse momento fechar os olhos. Vamos conectar nesse momento com Deus. Vamos nos conectar com o mestre e amigo Jesus, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos. Divino Mestre Jesus, de luz, de paz, de amor, aqui estamos para fazer esse momento de prece para todas aquelas criaturas que necessitam do seu auxílio espiritual. Que neste momento nós possamos nos conectar com essa luz divina vinda dos céus, vinda de Jesus, trazendo equilíbrio para o nosso corpo físico, trazendo equilíbrio para o nosso espírito acima de tudo. Que neste momento todas as equipes que estão a trabalhar nessas lives de uma forma diversa e nessa em específico, os irmãos aruandeiros, os mestres espirituais, caboclos, pretos velhos, ciganos, todas as falanges de médicos, enfermeiros, socorristas, na função de auxílio de serenidade para as pessoas, trazendo o medicamento para o corpo e o espírito, na figura de Bezerra de Menezes, de André Luiz, de Luiz Sérgio, de toda a equipe de médicos e enfermeiros espirituais. Que neste momento, Jesus, possa bater com essas equipes de médicos e enfermeiros espirituais do plano maior, de estar ao encontro de todos os irmãos e irmãs que estão na matéria e que são profissionais de saúde, que estão cuidando das pessoas que necessitam não somente da cura e do remédio para o físico, mas do acolhimento acima de tudo. Que neste momento esses irmãos profissionais de saúde que estão lidando diretamente com essas criaturas que estão doentes nos hospitais, que recebam a nossa homenagem em forma de luz. Pedimos para todos eles que eles possam se fortalecer. Pedimos para os irmãos que foram pedidas nas preces, o netinho de Valmor, meu tio, Sônia e sua família, Maria Amor, Érica e sua família, e assim por diante. Todos esses irmãos que foram citados e os que não foram citados, mas sabemos que a espiritualidade está de olho em cada um de vocês. Que abençoe e que ilumine, trazendo luz e trazendo paz para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, hoje e sempre. Boa noite e vamos começar. E a Maria do Campo está entrando aí. Boa noite, Maria do Campo, diretamente lá de Santa Luzia. Espero que as coisas estejam
bem por aí, né? Com muita luz e com muita paz. Como eu falei no início, meus irmãos, quero convidar a todos os irmãos e as irmãs para na noite de hoje nós refletirmos sobre esse tema tão importante, que é falar sobre a nossa segurança, a autossegurança e a autoconfiança. Tema muito importante, na minha opinião. Deixa eu só abrir aqui, certo? É um tema muito importante para que a gente possa refletir sobre a necessidade desse crescimento espiritual, nosso processo de autoconhecimento, nosso processo de auto-melhoramento, certo? De luz, que nós possamos sempre refletir nessa luz. E deixa eu voltar aqui. E essa reflexão que a gente vai fazer hoje, que é chamada de autossegurança e autoconfiança, ela foi baseada em um livro que eu encontrei, que eu achei bem bacana. Inclusive já fiz até uma palestra no nosso lar, no Centro Espírita aqui do Castelo Branco em João Pessoa, sobre esse tema. Um livro chama-se Equilíbrio Emocional. Muito bom esse livro. E é de Lourdes Possato. Como promover a harmonia entre o pensar, o sentir e o agir. Que fala sobre esse tema aqui de autossegurança e autoconfiança. Ok, minha irmã, tudo bom, né? E olha só, a gente vai falar sobre a questão de autossegurança e de autoconfiança, mas é importante nós nos alertarmos para a necessidade de nós conhecermos inicialmente a nós mesmos. Nessa live que a gente vai fazer hoje, voltar desse tema de autossegurança e autoconfiança, tem duas perguntas iniciais que eu quero fazer para todos os irmãos, e para que no decorrer da nossa fala aqui, ela possa ser contemplada, certo? O meu objetivo é que esses dois questionamentos eles possam ser respondidos no decorrer da fala, né? E que alguém que tem mais algum questionamento pode ir colocando aí, certo? Alguém que está querendo fazer o seu comentário sobre o assunto pode ir colocando aí, que a gente, na medida que for falando aqui, a gente vai disponibilizando, eu vou falando aqui o que cada um falou. Duas questões importantes, meus irmãos, você tem confiança em si mesmo? Você que está me ouvindo e me vendo, tem confiança em você? Segunda pergunta, você é seguro consigo mesmo? Você é seguro de verdade? Ou não? Na primeira batida do pé você corre. Na primeira tempestade você já se desespera. Para que a gente responda esses dois questionamentos simples, que são questionamentos simples, que batem na questão da autoconfiança e da autossegurança. A gente vai falar sobre autoconfiança, o conceito de autoconfiança, com base nesse livro, Equilíbrio Emocional. Sobre a autossegurança, vamos falar sobre um ponto importante para que a gente entenda o que é autossegurança e autoconfiança, que são os valores pessoais que nós temos, que leva para um outro ponto importante, que é o processo de autoconhecimento espiritual. E vamos dar aqui não uma receita de bolo, mas a gente vai trazer aqui, através da reflexão deste livro, certo? O que nós chamamos de chaves para você e para mim, para todos nós, desenvolver a sua autossegurança e a sua autoconfiança. Como é que você pode ser mais autoconfiante e mais seguro de si? A gente vai falar aqui hoje sobre isso, como você pode fazer isso, certo? Eu digo isso que tem alguns pontos aqui, com certeza eu utilizo na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu me considero muito seguro e muito confiante. Para mim não tem esse negócio de cabeça baixa, nada de negativo não. Alguns momentos a gente fica, mas na maioria das vezes a gente lembra que tem uma força maior, que é a força de Deus, e que a gente sempre está com Ele, né? E a gente vai trabalhar sobre esses pontos aqui na live, e convido a todos a refletir sobre esse tema tão importante, certo? Que tem como base esse livro que eu citei para vocês antes. Aí, para que a gente entenda esse processo de autossegurança e autoconfiança, a gente precisa fazer muitas perguntas para si. Por exemplo, o quanto você confia em você mesmo? Quantas situações você, meu irmão, minha irmã, quantos trabalhos, quantas pessoas você não deixou de passar simplesmente por não confiar em você mesmo? Quantas situações você passou na sua vida que a sua insegurança, que a sua falta de confiança em você fez com que você perdesse as oportunidades que bateram na sua porta? Muitas, eu acredito. Muitas, porque isso aqui que eu estou falando, ele é muito comum acontecer. Muitas criaturas que me procuram para conversar em um centro espírita, na rua, no trabalho, falam sobre isso, sobre oportunidades que foram perdidas, mas foram perdidas principalmente porque não tiveram
confiança no que nós dizemos no seu taco. A autoconfiança, meus irmãos, minhas irmãs, ela é importante para todas as pessoas, não é só para os grandes líderes, não, para todo mundo. E essa autoconfiança é importante para todas as áreas de nossa vida. E aí eu costumo dizer que é uma questão de sobrevivência. Para que você sobreviva, você tem que ter confiança, tem que ter coragem. Mas é importante que essa premissa básica de autoconfiança, de você confiar em você mesmo, é importante que ela passa por uma coisa essencial, que é muitas vezes você não confia em você mesmo. É o ponto de partida, né? Você não tem confiança em você mesmo. Seja numa relação afetiva, por exemplo, entre pessoas que convivem com você afetivamente, seja numa relação pessoal, seja numa relação profissional. Muitas vezes você encontra situações em que você não confia no seu próprio taco. A insegurança que faz você ter medo e você não avançar no seu processo de crescimento, até espiritual ou profissional. Por exemplo, meus irmãos, como é que uma pessoa, vamos pegar um exemplo bem comum, um exemplo do comércio. Como é que uma pessoa pode vender um produto se ela mesma não confia nela mesma? Você acha que você vai comprar um produto de alguém que chega para oferecer e nem ela confia no produto? Eu mesmo não compro. Érica está dizendo que não é seguro até... Pronto, ela está falando aqui uma questão importante, uma experiência dela, Érica, né? Mas essa pergunta aqui, meu irmão, é importante. Você compraria um produto de alguém que você não confia? A resposta é bem simples. Quase que 100% vai dizer que não. Ou alguém compra. Eu não compro. Agora, olha só que coisa interessante. Acredito que o grande diferencial em qualquer parte, até na parte profissional do comércio, é você acreditar em você mesmo. Tem pessoas, a gente pode dar como exemplo Silvio Santos, uma pessoa que começou simples, cresceu porque ele acreditou nele mesmo. O grande diferencial foi ele acreditar nele mesmo. Que muitas vezes pode se refletir, por exemplo, no produto que você está vendendo na sua empresa, nas coisas que você está oferecendo aos seus clientes, né? Aí a gente pergunta, como transmitir confiança na relação afetiva? A gente falou aqui do trabalho, mas na relação afetiva é a mesma coisa. Sem conflitos que são gerados pela insegurança, se você não confiar em você mesmo. Se você não confia em você mesmo, você vai passar insegurança para quem está convivendo com você. Quer seja na ordem afetiva, na ordem do trabalho e assim por diante. Esses são questionamentos que nós precisamos fazer. Enfim, meus irmãos, minhas irmãs, a confiança no outro depende muito da confiança em nós mesmos. Para que a gente confie plenamente no outro, é bom que você primeiro comece a confiar em você. Porque se você não confia em você, você vai para uma relação que a balança ela vai estar mais pesada para um lado do que para o outro. E a confiança ela precisa ser equilibrada. O livro Equilíbrio Emocional fala justamente sobre isso. É preciso equilíbrio. Uma das palavras mais fortes que nos é colocada não nesse livro, mas no Espiritismo é moderação. Não nos é proibido nada. Nada tem proibição. Existe moderação em tudo para a gente fazer. O excesso é o que prejudica o processo de evolução. Os extremos, eles prejudicam o processo de evolução espiritual. Nós precisamos ter equilíbrio, estar sempre na coluna, nem em cima do muro não, é na coluna do meio, no sentido das energias antípodas, como diz o outro. A gente não pode estar em nenhum extremo é bom para ninguém. Mas é preciso você confiar em você mesmo. A insegurança, meus irmãos e minhas irmãs, ou a falta de confiança em você mesmo pode trazer características como, por exemplo, você que é inseguro, você que não confia em você mesmo, o que é que pode trazer diretamente para você? Francinete está entrando aí, né? Tudo bom, minha irmã? Berenice. Pode trazer, por exemplo, medo de amar. Uma pessoa que é insegura não vai se entregar plenamente numa relação afetiva. Ela tem medo de mudança. Morre de medo, tem pavor de mudar, porque ela prefere estar no seu campinho seguro, na sua zona de conforto, como a gente costuma dizer. Ela começa a cometer muitos erros, mais do que o comum, porque a insegurança dela faz ela cometer muito mais erro. Ela começa, meus irmãos e minhas irmãs, a viver num mundo mais solitário, a conviver mais com a solidão, a se isolar das pessoas. Muitas vezes
ela tem medo de assumir compromissos e de assumir responsabilidade diante dos outros. Érica está dizendo aí que faz parte de uma sequência de doenças psicológicas, isso é verdade. Ou seja, você que não tem confiança em você, as consequências mais diretas que podem acontecer na sua vida é, como eu falei, você tem medo de amar, você tem medo de mudança, você tem medo de cometer erro, você tem medo da solidão, você tem medo de assumir compromissos e responsabilidades. Ou seja, um monte de coisas que são as doenças psicológicas, como a irmã Érica falou, que justamente converge para esses desequilíbrios emocionais. E a gente costuma dizer que o inseguro não confia no seu valor pessoal. Ele não se valoriza, ele não se reconhece. Ele não acredita, meus irmãos, nas suas habilidades, que todos nós temos esses potenciais. Ele não acredita nas suas capacidades, que todos nós temos. E muitas vezes é muito comum acontecer as pessoas que são inseguras, elas não confiam nas habilidades, nas capacidades, e ela vai para um outro ponto que é interessante. Ela usa o outro como muleta. Ela se apoia no outro porque não se sente seguro. O outro vai ser uma muleta para ela. E o outro, quando é uma muleta para você, vai acabar pesando na vida do outro, na balança do equilíbrio emocional. Tudo isso acontece, meus irmãos e minhas irmãs, por você não confiar em você, e acaba desenvolvendo uma outra grande dificuldade, que é uma dependência exagerada dos outros. Como, por exemplo, você vai depender só faz as coisas se for porque os filhos, porque o marido tá, porque a esposa tá, porque os amigos, porque colegas do trabalho tem que estar presente. Ou seja, você cria uma dependência, você não faz uma coisa importante no processo de amadurecimento espiritual, que é amadurecer. Edinalva, tudo bom, Edinalva? Tudo na paz, né? A gente precisa deixar de ser crianças espirituais para sermos adultos espirituais, sermos mais maduros. Se irmã Francenilda que está entrando aí, seja bem-vinda. Edinalva já está aí, né? E a gente pode dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que em vez de se unir pelo amor, tem pessoas que se unem pela insegurança, pelas fragilidades. Muitas vezes faz o outro de muleta. Boa noite, minha amiga Francenilda Cigana. O que muitas vezes leva a gente a querer controlar as atitudes do outro. E isso é um grande erro, porque nós não temos controle sobre ninguém. A gente acha que tem controle sobre o outro. Agora a gente não tem. A gente não tem controle nem sobre nós, numa grande parte das vezes. Os espiritualistas, de uma forma geral, dizem que o nosso ego faz com que a gente se engane achando que a gente domina e que a gente controla tudo. E a gente não controla nada. Não controlamos nada. Muitas vezes você controla, você vigia o outro em razão das dúvidas. Em razão das dúvidas que tem sobre si, começa a criar o quê? Cobranças sobre o outro. Mas o problema não está no outro, o problema está em você, que é inseguro, que não tem confiança em você mesmo. Aí quer transferir isso para o outro. É como que você quisesse colocar cobrança no outro, criar conflitos, criar dificuldades no relacionamento que não deveria existir por falta de confiança em si mesmo. É como que você quisesse ter uma certeza daquilo que não encontra dentro de si e vai procurar no outro, mas você não vai encontrar no outro. Às vezes a gente se ilude, achando que vai encontrar determinadas coisas no outro, que é necessário que você encontre em você mesmo. Você olhe para dentro de si e você encontre em você mesmo. A falta de autoconfiança pode manifestar uma série de doenças psicológicas, como a gente já colocou aqui antes, mas ela pode gerar, por exemplo, uma outra coisa que eu não citei, que é um sentimento, meus irmãos, de incapacidade. Você é incapaz de realizar as coisas, é incapaz de mudar o mundo, é incapaz de mudar você. Você é uma pessoa impotente. E faz com que essas dúvidas paralisantes que permeiam na sua mente e sobre si, faça com que sua vida ela vá para um campo da inércia, da não evolução, do não trabalho, do não progresso. Quando, meus irmãos, questionado, muitas vezes abre mão com muita facilidade das suas opiniões. A pessoa que é insegura. Quando o outro chega com qualquer conversinha, faz a cabeça dela e ela vai, como dizem, a Maria ou o homem, a mulher que vai com as outras, né? No popular dizer, a Maria vai com as outras, né?
E a gente precisa começar a se expressar e ter as suas próprias opiniões e ser mais autônomos. A pessoa insegura, a pessoa que não tem confiança, nunca possui certeza suficiente e quer sempre se certificar das coisas e controlar as pessoas e as situações. E leva para aquilo que eu falei, não consegue controlar e acaba criando conflito em cima de conflitos. A pessoa que é insegura, ela é excessivamente, não é pouco, cautelosa e vigilante, mas vigilante para a vida do outro. Desconfia de tudo, desconfia de todos, e muitas vezes essa desconfiança de tudo e de todos é um reflexo da falta de confiança que ela tem nela mesma, porque o outro está refletindo o que está dentro dela. Às vezes eu costumo dizer que o outro é o reflexo de nós. Tem coisas que muitas vezes a gente olha para o outro e a gente não gosta, é porque a gente não gosta no outro aquele que está refletindo de nós. É preciso a gente olhar nesse aspecto de autoamadurecimento para que a gente possa compreender o que a gente precisa mudar. Porque se o outro está incomodando alguma coisa na gente, é porque a gente não está totalmente encaixado em termos emocionais e espirituais. Quem não confia em si sente muita dificuldade em enfrentar desafios, uma vez que a vida é repleta de desafios. Você não vai passar numa vida incólume sem nenhum problema, sem nenhum desafio. A vida é cheia, é repleta de desafios. E todos esses desafios que são colocados na vida são colocados por você mesmo, que muitas vezes foi programado no plano espiritual, dentro da lei kármica, dentro do processo de ação e reação que a gente faz, e a gente acaba colhendo aquilo que a gente plantou, tanto na outra vida, nas outras e nessa também. E cada fracasso que você tem, quando acontece, quando você é inseguro, confirma a sensação de impotência, de incompetência, trazendo para você cada vez mais sofrimento e você indo para o fundo do poço. As pessoas inseguras, meus irmãos e minhas irmãs, elas são indecisas. Ela não tem nenhuma decisão. Ela deixa muitas vezes que o outro decida por ela. E quando o outro decide errado, ela vai jogar pedra no outro. Ela culpa o outro por ter tomado certas decisões. Principalmente quando coloca-se pressão em cima dela. Ela se perde total. Não sabe nem o que fazer. Poderia deixar para a próxima vida. Não, fica nessa mesma. É melhor a gente começar agora, minha irmã Érica. Agora. A insegurança pode chegar a tal ponto de fazer com que a pessoa, na ânsia de ser amada, porque a gente tem esse costume, a gente quer ser amado por todos. Mas quem foi que disse que a gente tem que ser amado por todos? Eu já estou com 40 e alguns anos de idade. Teve um tempo da minha vida que eu achava que eu tinha que fazer com que todo mundo me amasse. Hoje eu não tenho mais essa ilusão. A gente não agrada a todos. O importante é você ser transparente e você ser você mesmo. Se você vai ser amado por todos, não é problema. O importante é você ser quem você é, independente de qualquer coisa, né? E muitas vezes nessa ânsia de você querer ser amado, você começa a transformar uma necessidade natural de amar em uma necessidade patológica, doente e alcançada pela possessividade. E o inseguro, o sem confiança, faz isso aqui tudinho. Ela tem uma necessidade muito grande de ser amada, mas não existe essa pessoa que é amada por todos. Vamos imaginar, por exemplo, um mestre maior, que foi Jesus. Ele não foi amado por todos. Algumas pessoas não acreditavam nele naquela época e nem hoje acreditam. Porque acreditar em Jesus não é só acreditar nas suas palavras e nos seus ensinamentos, é vivenciar suas palavras e seus ensinamentos. E isso é ser cristão de verdade. Ser cristão de verdade, como diz o próprio Jesus, é amar o seu próximo. Conhecereis os meus discípulos, como diz Jesus, por muito se amar. Olha só, meus irmãos, nesse livro falando sobre equilíbrio emocional, ele traz todo esse arcabouço de fundamentação teórica, falando sobre a questão da insegurança, sobre a questão da autoconfiança, sobre esses problemas que afetam diretamente a sua saúde física e a sua saúde espiritual, o que a gente está chamando aqui de saúde psicológica e emocional. Érica falou tudo, é verdade, minha irmã. Agora olha só, como eu falei no início, hoje a gente vai trazer aqui
baseado no livro, não é uma receita de bolo, mas o livro da irmã que eu citei no início desse livro, Equilíbrio Emocional, ela traz o que ela chama de chaves para desenvolver a autossegurança e a autoconfiança. Vamos prestar atenção, você que é uma pessoa que não tem confiança em você, você que está aí, você que é uma pessoa que não tem segurança em você, escute, porque talvez algumas das coisas que eu vou falar aqui não seja uma receita de bolo, mas seja uma possibilidade de você refletir sobre coisas que você precisa melhorar. Valmor Soares disse que passou uma grande parte da vida pensando assim e sofria muito, é verdade. E a gente vai começar a se tornar mais leve quando a gente se torna mais transparente, não com o outro, transparente com você mesmo. Você, meu irmão, que quer ser mais seguro, que quer ser mais autoconfiante. No final eu digo de novo o nome do livro, viu? É Equilíbrio Emocional. Eu digo de novo o nome do livro. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. É porque eu não estou com o livro aqui. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Aí depois eu volto. O nome do livro é... Olha só, o livro aí, para quem pediu aí. Esse livro aqui, que fala sobre autossegurança e autoconfiança e fala sobre essas chaves. Equilíbrio Emocional, o nome do livro. Como promover harmonia entre pensar, agir e sentir. E o nome da autora é Lourdes Possato. Lourdes Possato. Depois, quem quiser pode pedir para mim que eu boto aí na linha do tempo no final, né? Para quem queira. Esse livro vocês têm acesso na internet, viu? Na internet, eu consegui na internet esse livro. Mas vamos lá, vamos para a parte que interessa. Você que é uma pessoa que é insegura, uma pessoa que não tem confiança em você. Não é receita de bolo, mas é pílulas de reflexão, como ela diz, né? Vamos para a primeira. Para que você se sinta mais seguro, para que você seja mais confiante em você. O primeiro ponto que ela coloca nesse processo, uma vez você entendendo que isso que eu falei, de você ser inseguro, de você sem confiança em você, é um processo de doença psicológica, né? De doença psicológica, ele começa a agir diretamente nesses pontos aí para que a gente entenda de ser uma pessoa melhor. E ele diz assim: a primeira coisa que você tem que fazer para se sentir mais seguro e mais confiante em você é você a exercer a centralidade, não ficar aqui e agora, para você poder ouvir sua vontade verdadeira, para você poder sentir-se. Olha só que coisa interessante. Por que isso, meus irmãos? Porque muitas vezes o inseguro, ou a pessoa que não tem confiança, não vive o aqui e o agora, não sente. É como que tivesse as coisas passando, não sente nada. Fica no passado ou fica no futuro, na ansiedade, na expectativa das coisas que irão acontecer. E você precisa fazer o quê? Viver o aqui e o agora. Se centrar no aqui e no agora, no poder ouvir a sua verdadeira vontade de sentir-se, de você saber que você precisa olhar para você mesmo. Enquanto você não olhar para você mesmo, não centralizar em você, não no sentido egoísta, mas no sentido de autoconhecimento, você não vai se equilibrar de forma nenhuma. Ou seja, a primeira coisa é: viva o aqui e o agora. Não fique preocupado no passado, nem fique preocupado no futuro, mesmo que em alguns momentos a gente possa ficar. A partir dessa questão de você começar a sentir-se, meus irmãos, o segundo, confiar no seu sentir, que sempre terá sensações que informam você como você se sente. Coisas que lhe incomodam, você não vai estar a vida inteira engolindo, não. É preciso digerir, e coisas que não servem mais é jogar fora. Porque você vai digerir coisas ruins e ficar dentro de você passando mal. Não é. Lembre-se, precisa se digerir todos os processos emocionais, mas o que não presta, compreender a situação, joga fora e bola para frente. Sentir-se, saber o que está incomodando e saber como você atuar para que esse incômodo ele possa ser resolvido da melhor forma. E lembre-se, meus irmãos, minhas irmãs, certo é o que faz bem e errado é o que faz mal. Vou repetir: certo é o que faz bem e errado é o que faz mal. Assim, os conceitos de bem e de mal são relativos para cada um. A gente sai da visão maniqueísta e a gente vê o que é bom para um, para outro pode não ser, e o que é ruim para um, para outro pode não ser. Aí a gente começa a pensar, é preciso a gente começar a sentir-se enquanto ser e ver o que é que está incomodando você,
O que não faz bem para você é ruim, precisa ser resolvido e não ser protelado, jogar para frente. Boa noite, Amaral, tudo bom? E o que é mal também. Não é que a gente vai fugir das coisas, mas a gente saber enfrentar as coisas. E nesse sentido, meus irmãos, minhas irmãs, optar pela sensação de conforto e alegria, ela é importante. É a sua essência. É a sua essência que está informando você que o melhor caminho é esse. E que tem esse aqui que não é o caminho que você precisa trilhar. Você precisa optar. Livre arbítrio. Mesmo que os outros não concordem. Nesse momento aqui, a opinião do outro é o que pouco importa. O que mais importa no momento é você. O que é melhor para você. Tem ervas na vida da gente que precisam ser arrancadas. E tem coisas que são doloridas, mas que precisam ser arrancadas da nossa alma. E lembre-se, meus irmãos, e lembre-se, minhas irmãs, cada um se sente do próprio jeito. Cada um é um ser único individual. Como diz Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um tem a sua vida que precisa se preocupar com ela. Valmor está dizendo que é preciso deixar de ser preocupado com os outros e pensar em falar a seu respeito. Justamente, cada um tem o seu próprio jeito, sabe a dor e a delícia de ser o que é. Como Caetano, poeta, diz. Meus irmãos, minhas irmãs, outra coisa importante que a autora do livro diz é que você precisa confiar na sua prontidão de reação no aqui e no agora. O que é isso? É você ser capaz de reagir a diferentes situações e estímulos que aparecem na sua vida. Não ficar feito uma mosca morta diante das coisas que aparecem da sua vida. Você precisa reagir. Precisa reagir, mas reagir de forma pensada, organizada, sistematizada, para que você não se desfaça no meio do caminho. Ou seja, para você confiar na sua prontidão de reação, você vai estar dando mais autoconfiança para você. É você estar, como diz no popular, ligado. Se ligue. Se ligue, porque a vida não é brincadeira não. E essa coisa é no aqui e no agora. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente precisa perceber maior o nosso poder, que é um poder que está nas nossas mãos, que chama-se livre-arbítrio. Temos a escolha. Está aqui nas mãos da gente. Não está na mão do presidente da república mudar o país, não. Está na mão nossa. Infelizmente, algumas coisas podem estar na mão de alguns dirigentes irresponsáveis, mas muitas na mão nossa, porque muitos chegam lá porque foram muitos de nós que botamos, que colocamos. Mas é preciso a gente refletir sobre isso também. Você sempre pode optar, livre-arbítrio. Você sempre pode escolher as alternativas, porque não existe só uma única alternativa para a sua vida, existem muitas, mas você é quem não quer ver, ou quem não se permite ver. Você precisa ser mais inteligente diante das coisas e começar diante dessa ferramenta de poder que é o livre-arbítrio, entender que você tem um grande poder nas suas mãos, o poder de escolhas, e você começar assim a centralizar em você e a fazer o que? A colocar o poder em você. O poder não é no seu marido, na sua esposa, no seu filho, no presidente da república, ou no governador, ou no prefeito, não, é em você. Érica está dizendo aí justamente que existem influências espirituais. Sim, existe sim influências espirituais, mas é preciso colocar o poder em você. E um dos maiores poderes que pode existir, meus irmãos, que você vai ter nas suas mãos é o conhecimento. O conhecimento não somente das coisas espirituais, mas o conhecimento do mundo que a gente vive de uma forma geral, de tudo. O conhecimento acadêmico, o conhecimento das coisas sociais, o conhecimento psicológico, emocional e tudo. A gente começar a abrir a mente da gente e deixar de ser preguiçoso. E começar a distribuir esse poder, porque o poder não é só seu. Através de ajuda ao próximo. Começar a ajudar as pessoas, ajudar as coisas que estão fora, mas primeiro tem que se equilibrar dentro. Outra coisa importante para aquela pessoa que quer ser mais autoconfiante, mais segura, é combater uma coisa que é um sentimento altamente negativo, que é o chamado sentimento de inferioridade. As pessoas que se sentem inferior diante do outro. Não se ajoelhe diante de ninguém, só de Deus, só de Jesus.
mas dos outros só em alguns momentos, se for preciso. Mas para que você seja mais forte, fique de pé. Fique de pé, não se ajoelhe, não se nivele. Muitas vezes em determinadas situações que não precisam ser niveladas. Não coloque ninguém no pedestral. A gente costuma colocar as pessoas no pedestral, lá em cima. Mas quem é que dá esse poder? Somos nós. Sônia Castro está dizendo que o conhecimento liberta do medo, da insegurança. Justamente, minha irmã Sônia. Olha só, não podemos colocar ninguém no pedestral. Nem o outro e nem nós. Porque também a gente tem um costume de nós colocarmos no pedestral. Já é o contrário da pessoa que não tem segurança e autoconfiança. Muitas vezes, quando esse sentimento de poder demais nas suas mãos ele se exagera, você parte para a questão de um outro problema, que é o orgulho, que é outra coisa que a gente precisa combater. Mas não coloque ninguém no pedestral. Outra coisa importante, meus irmãos, é você começar a perceber quais os seus limites reais. Limites reais, de verdade. Não é aqueles limites que botaram para você, no que vocês realmente sentem, o que a sua alma sente e fala. E respeitar isso sem cobranças absurdas. Não cobre das suas limitações. Entenda as suas limitações. E por que você tem essas limitações. Para que possa sanar essas limitações, se trabalhando, para que se fortaleça e venham os potenciais que você também tem. Valmor está dizendo, quando você está em equilíbrio, a parte espiritual flui de forma mais simples. É verdade. É verdade, é verdade. Ou seja, vamos ver, meus irmãos, que nós temos limites reais e que a gente precisa compreender esses limites. E muitas vezes são limites que são impostos na nossa própria encarnação. Muitas vezes utilizados como freios para que a gente entenda que a gente precisa avançar, mas tem momentos que a gente precisa parar para ver para dentro de nós mesmos. Outra coisa importante que nesse livro Equilíbrio Emocional fala, que você compreender a ser mais autoconfiante, mais seguro, é você não ter medo de errar. A gente morre de medo de errar. Não tenha medo, errar é normal. Tem gente que diz assim, errar é humano, né? Eu não sei se errar é humano, né? Mas nós humanos erramos. Lembre-se que o que você chama de erro nada mais é do que uma experiência. É uma experiência. Uma experiência que não era certa. Ou que era certa para aquele momento para você aprender com ela. Mas que não teve um resultado esperado, mas que ele conferiu interessantemente aprendizagens para o seu espírito, que vai poder ser aproveitado nas próximas tentativas de você acertar nas coisas que precisam ser acertadas. No processo de aprendizagem, não somente espiritual, mas aprendizagem da vida, nós aprendemos errando e acertando. E não precisa você ter medo de estar errando. Mas o erro indica o que é que a gente precisa melhorar. Outra coisa que a autora fala, meus irmãos e minhas irmãs, Terezinha Alves, tudo bom, tia? Tudo na paz, né? É que você precisa começar a assumir que você é um ser único. E desse ao direito de você sentir-se e expressar exatamente como aquilo que você é, que é um ser único. Deus ele é tão bom, ele é tão misericordioso, ele é tão potente, ele é tão tudo, que ele faz de nós um ser único. Você não vai encontrar na face da terra ou no universo duas criaturas 100% igual ou iguais. Somos diferentes, e a diferença é o que é bom. É a gente viver na pluralidade, na diversidade. Imagine só se o mundo fosse todo certinho, feito robô. Seria horrível. Eu não queria viver num mundo desse. Eu quero viver num mundo que tenha diversidade, pessoas diferentes, mas pessoas diferentes que se respeitem na sua diversidade. A gente tem que começar a compreender isso, né? E Deus, ele é tão bom que fez de você um ser único. Aprenda e compreenda essa sua característica de ser único, que foi criado para você ter umas características próprias enquanto ser em um mundo que está materializado aqui, mas que daqui a pouco vai para outros mundos espiritualizados ou não. Uma coisa importante, meus irmãos, Simone está entrando aí, tudo bom, Simone? Uma coisa importante, além de tudo isso aqui que eu falei, é a melhor forma de você
trabalhar. A autossegurança, a melhor forma de você trabalhar. A autoconfiança, preste atenção, é uma palavrinha. Chama-se autoaceitação. Isso no livro da autora deixa muito claro. Você começar a se aceitar. Aceitar nas suas dificuldades, nas suas limitações. Aceitar nos seus potenciais divinos que você tem. Mas o primeiro passo para você ser confiante é você se aceitar. Em tudo. No que você estiver pensando aí, se aceite. Não pense que é certo ou que é errado. Mas primeiro você tem que se aceitar. Para depois você reconhecer o que precisa ser modificado ou não. Lembrando de tudo que eu falei, o que não presta, não presta, não é bom para você. Para que você vai estar carregando na sua maleta espiritual coisas que não faz bem para o seu espírito? Deixar de lado, levar peso. Qual é a importância de você estar colocando peso nas suas costas, no seu espírito, coisas que você não gosta? Quem está colocando? Você. Não é espírito não, não é o outro não, é você mesmo. Ou seja, vamos começar a nos aceitar. O processo de aceitação não é tão simples assim. Eu poderia aqui citar um monte de coisas em termos de aceitação. Aceitação religiosa, aceitação de orientação sexual, aceitação de muitas vezes das condições espirituais que você tem, um monte de coisa. Começar a se aceitar e começar a ver o que é que você precisa modificar diante desse processo de autoaceitação que você precisa compreender. E você tem que começar, meus irmãos, a dar o que eu chamo de autocomandos. Dar comandos para a sua mente, para que isso vá se colocando em forma mais concreta na sua vida, porque tudo começa no pensamento. Diga para você que você é bom, diga para você que você é uma criatura confiante, que você não é menos do que ninguém. Comece a dar esse comando para você, que você vai começar a se sentir, a se levantar diante desse mundo que muitas vezes te desafia. Agora tenha muito cuidado, não se ache melhor do que ninguém. Você é uma dessas criaturas que Deus criou, mas tem muitas criaturas no mundo que foram criadas com essa mesma linha de raciocínio espiritual que eu estou falando aqui. E a gente pode dizer assim, que eu sou o que sou, significa que a consciência da presença divina está em mim. Se eu não confio em mim mesmo, eu não confio em Deus. Porque Deus está em mim. Para que eu confie em Deus, é preciso eu confiar em mim mesmo. Confie, meus irmãos. Seja mais seguro. Porque eu sou, significa Deus está em mim. Deus está em cada um de nós. Deus não é propriedade de religiões. Deus faz parte de nós. Está dentro de nós. Deus é propriedade de nós. E na própria Bíblia diz que um dia a gente vai estar reverenciando, louvando a Deus em espírito e verdade. Não é dentro de templos, não. É em todo lugar. A nossa vida é a igreja. A nossa vida é o templo que Deus quer de nós. Para que nós sejamos mais autoconfiantes diante de tudo e diante de todos. Sermos pessoas melhores. Como diz Jesus, não temas diante da tempestade. Porque eu estou contigo. Quem diz isso é Jesus. Não sou eu que estou dizendo. Mas eu digo também. Eu digo para você, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus está contigo. Porque Jesus também está comigo. Diante das dificuldades que a gente tem na vida, lembre-se, nunca estamos só. Nesses momentos de dificuldade que a gente está passando de pandemia, a gente não está só. Se tudo isso que estivesse acontecendo fosse castigo de Deus, Deus não seria Deus. Tudo isso tem um fim providencial. A gente muitas vezes não compreende. Tudo isso irá passar. E depois você vai ver o quanto de coisas vai vir de reflexão para a gente. De tudo isso aqui que passou. De amar mais o próximo, de ser mais solidário. De um monte de coisas. De várias necessidades. Como principalmente, muitas delas é que a gente saber que a gente é igual a todo mundo. Hoje pobres e ricos estão praticamente nas mesmas situações de vulnerabilidade diante de uma doença que muitas vezes o dinheiro não vai fazer nem você ser curado. Quantas e quantas pessoas que têm dinheiro morreram. Não é verdade? Ou seja, como diz Jesus, não temas, porque Jesus está contigo. Jesus não vai desamparar você em nenhum momento da sua vida. Certo, meus irmãos? E na noite de hoje
a gente trouxe essa reflexão para que a gente possa compreender o quanto nós precisamos melhorar. Se você na noite de hoje começou a refletir sobre esse tema, lê o livro, esse livro que eu citei aqui, que eu vou repetir de novo, o livro Equilíbrio Emocional, Como Promover a Harmonia entre Pensar, Sentir e Agir, e a autora é Lourdes Possato, certo? Podem ler esse livro que vocês vão ver assim, tudo isso aqui que eu falei muito mais aprofundado, certo? Trazendo a importância de você ser uma pessoa mais segura e uma pessoa mais confiante em você mesmo, ok? A gente vai partir agora para o final. Peço para cada um dos irmãos agora fechar os olhos e a gente começar a vibrar na luz espiritual que nesse momento cai sobre você, utilizando essa música de origem celta, uma música relaxante, para que cada um procure relaxar o seu corpo, para que procure relaxar a sua mente, para que procure nesse momento um pouco mais de paz interior. Vamos pedir nesse momento aos irmãos espirituais que possam trazer as luzes para cada um de nós, de paz, as luzes de bênção espiritual. Que neste momento os irmãos abençoados tragam as suas luzes em forma de medicamento sobre cada um de nós. Bênçãos iluminadas, todas as energias benfeitoras e medicamentosas. Agradecemos aos irmãos caboclos, aos irmãos pretos velhos, aos irmãos ciganos, aos médicos espirituais, aos enfermeiros, a toda a falange de espíritos que auxilia cada uma das criaturas que necessitam do amparo, que necessitam da luz, que nesse momento o seu copinho com água seja fluidificado, que neste momento cada um de vocês, irmãos e irmãs, recebam as bênçãos do plano maior, em forma de luz, em forma de bênçãos amigas. Que neste momento toda a espiritualidade possa trazer paz e possa trazer bênçãos para a vida de cada um dos irmãos, trazendo o conforto para nós, para nossos amigos e inimigos do passado e do presente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Muita paz e muita luz.